Eu sei o que muita gente pensa quando ouve histórias assim. Dizem, mas é só questão de diálogo. É só sentar e conversar em família. Mas quem fala isso nunca precisou engolir palavras que não foram ditas. Nunca precisou sorrir para disfarçar o nó na garganta. Me chamo Dolores, tenho 68 anos e carrego no peito uma história que ainda arde. Mas hoje eu decidi contá-la. Não para me fazer de vítima, mas porque às vezes a gente precisa desenterrar o que ficou guardado para conseguir respirar. Aquela manhã parecia igual a tantas outras. O cheiro do café fresco tomava conta da cozinha enquanto eu preparava o lanche das crianças. Meu netinho caçula, Lucas, ainda sonolento, agarrava-se ao meu pescoço como fazia todos os dias. Sua irmã Mariana já estava sentada à mesa, debruçada nos cadernos, tentando terminar o dever de casa que, mais uma vez, havia deixado para a última hora. Meus joelhos já não eram os mesmos de antes. As costas reclamavam, mas bastava ver o sorriso deles para tudo valer a pena. Era por eles que eu estava ali. Sempre foi. Desde o dia em que Rodrigo, meu único filho, me convidou para morar com eles depois que perdi meu marido. Assim a senhora não fica sozinha, mãe. Vai ser bom para todos nós. Eu acreditei. Os primeiros anos foram tranquilos. Eu ajudava com as crianças, com a casa, com as pequenas coisas do dia a dia. E assim os dias foram passando, um atrás do outro. Meses viraram anos. Sem perceber, fui me tornando a engrenagem silenciosa daquela casa. Aquela que faz tudo funcionar, mas que ninguém mais enxerga. Foi então que ouvi a porta da sala bater. Olhei na direção do som. Rodrigo havia chegado mais cedo do trabalho. Estranhei, ainda mais por vê-lo acompanhado de Patrícia, minha nora. Os dois tinham uma expressão estranha, como quem carrega um assunto atravessado na garganta. Patrícia ficou parada perto da escada, de braços cruzados. Rodrigo avançou alguns passos e parou no meio da sala. O silêncio que pairou entre nós foi tão denso que eu quase podia ouvi-lo estalar. Continuei penteando os cabelos de Mariana, fingindo normalidade. Mas dentro de mim, o coração já começava a bater de um jeito esquisito. Foi Rodrigo quem quebrou o silêncio. Mãe, a gente precisa conversar. Larguei o pente devagar. Meu olhar encontrou o dele. Claro, filho. O que foi? Ele respirou fundo, como se tentasse encontrar as palavras certas. Mas, quando falou, a frieza na sua voz me cortou como navalha. A senhora já está com quase 70 anos. E, sinceramente, chegou num ponto que não dá mais para continuar assim. Ou a senhora aceita ir pro asilo, ou arruma alguma atividade, um trabalho, sei lá. Não dá mais para ficar aqui só cuidando das crianças. Por um segundo, achei que não tinha escutado direito. Meu cérebro simplesmente travou. Meu filho. O mesmo menino que eu carreguei no colo, que cuidei, que defendi de febres e quedas, agora falava comigo como se eu fosse um peso. Eu quis dizer tanta coisa. Quis perguntar onde foi que eu falhei. Quis gritar, chorar, argumentar, mas nada saiu. Em vez disso, respirei fundo. A dor apertava o peito, mas meu orgulho segurou as lágrimas. Não daria a eles esse espetáculo. Não ali. Olhei para as crianças, que nos observavam com os olhos arregalados, sem entender o que estava acontecendo. Mariana, com seus apenas 8 anos, parecia perceber o clima tenso. Ela sussurrou baixinho. Vovó, você vai embora? Aquela pergunta quase me desmoronou. Engoli em seco. Vai dar tudo certo, meu amor. Respondi passando a mão em seus cabelos, forçando um sorriso que doía mais do que qualquer palavra. Sem trocar mais nenhuma palavra com Rodrigo ou Patrícia, subi calmamente as escadas. Cada degrau que eu subia parecia pesar toneladas. Entrei no quarto que há anos chamava de meu, mas que no fundo nunca me pertenceu de verdade. Ali estavam as roupas que comprei com o pouco da minha aposentadoria, os porta-retratos com fotos das crianças, os mesmos brinquedos que eu escondia na gaveta para presenteá-los em datas especiais. Abri a mala. Minhas mãos tremiam. Cada peça de roupa que eu dobrava trazia uma lembrança.
o casaquinho que usei no batizado de Mariana, o vestido que vesti no aniversário de 5 anos de Lucas, as pantufas que calçava nas madrugadas em que levava chá até o quarto deles quando adoeciam. Enquanto dobrava tudo, uma parte de mim ainda esperava ouvir a voz do Rodrigo subindo as escadas, arrependido, pedindo desculpas. Mas tudo o que ouvia era o tic-tac do relógio pendurado na parede. Fechei o zíper. A mala parecia tão pequena diante de tudo que eu carregava no peito. Respirei fundo, ajeitei os cabelos no espelho, sequei discretamente os olhos vermelhos e desci. Quando cheguei na sala, eles continuavam ali. Rodrigo evitava meu olhar. Patrícia com a expressão satisfeita de quem havia vencido uma batalha silenciosa. As crianças quietas no canto, visivelmente confusas. Ninguém se mexeu. Ninguém disse uma palavra. Apenas abriram espaço para eu passar. Girei a maçaneta da porta da frente. O ar da manhã me atingiu o rosto como um tapa gelado, mas também como um convite para a liberdade. Foi então que ouvi a buzina. Ali, parado em frente ao portão, estava um carro preto de luxo, vidros escurecidos, reluzente sob o sol. A janela desceu devagar e, de dentro, surgiu um sorriso que eu reconheceria mesmo de olhos fechados. Era Marcos. Ele mesmo, meu velho amigo de juventude, viúvo há alguns anos, com quem eu havia, por pura coincidência, reencontrado meses antes. Nossas conversas, até então casuais, aos poucos tinham virado um abrigo para minha alma cansada. "Demorou, Dolores?", disse ele com um tom doce e acolhedor. "Mas agora você vem para casa." Olhei uma última vez para trás. Meu filho permaneceu estático. Não fez menção de me impedir, nem mesmo de se despedir. A única coisa que ouvi foi o leve choro contido de Mariana, o que quase fez minhas pernas fraquejarem. Mas eu precisava ser forte. Por mim, pela mulher que eu ainda era. Marcos desceu do carro, abriu a porta com um gesto cavalheiro e me ajudou a acomodar a mala no banco de trás. Tocou de leve na minha mão e sussurrou: "Agora é você quem merece ser cuidada." Fechei os olhos por um instante, respirando fundo, como quem finalmente deixa o peso cair dos ombros. Quando o carro arrancou e o portão ficou para trás, uma lágrima solitária escorreu pela minha face. Mas não era de tristeza, era de alívio. Ali, naquele exato momento, eu sabia. Eu estava indo pela primeira vez em muitos anos ao encontro de mim mesma. Engraçado como na vida, a gente demora a perceber quando começa a desaparecer dentro da própria casa. Quando me mudei para cá, não foi por necessidade financeira, nem por carência. Era amor, puro e simples. Rodrigo havia me feito o convite com aquele sorriso largo de filho preocupado depois que o pai dele partiu. "A senhora não vai ficar sozinha, mãe. Vai ser bom para todos nós." E eu, ainda com o luto fresco, abracei a ideia. Afinal, o que poderia ser mais bonito do que envelhecer perto do filho e dos netos? Poder ver de perto cada passo, cada palavra nova, cada dente de leite caindo. Eu me sentia abençoada. Nos primeiros meses, a casa era cheia de risos. Patrícia me tratava bem, as crianças me chamavam para brincar e Rodrigo sempre dizia como era grato pela minha ajuda. As noites eram preenchidas com histórias para dormir, bolos no forno, pequenas festas improvisadas na sala com as crianças pulando no tapete. Eu acordava cedo para preparar o café, organizava a lancheira das crianças e sempre tinha tempo para costurar aquela fantasia escolar de última hora. O cansaço vinha, claro, mas era um cansaço doce, um cansaço que tem sentido. Mas a linha que separa o ajudar do ser usada é muito mais fina do que eu imaginava. Aos poucos, pequenos gestos foram mudando. Patrícia começou a me dar indiretas. "Dona Dolores, a senhora já está meio ultrapassada com essas receitas de antigamente. Hoje em dia as crianças têm alergias, restrições. Melhor evitar tanto açúcar." Eu sorria e mudava a receita. Afinal, o importante era agradar. Logo depois vieram as críticas ao meu jeito de cuidar. "A senhora não acha que está mimando demais o Lucas? Assim ele nunca vai aprender a se virar."
Eu ouvi, engoli, ajustei. Mas dentro de mim, algo começava a doer. Não era pela crítica em si. Eu sei que o mundo muda. Era a maneira. A forma como minha presença foi, lentamente, sendo tratada como um problema a ser administrado. O tempo passou. Os aniversários chegaram. E foram passando. No primeiro ano, ganhei flores no Dia das Mães. No segundo, um café rápido. No terceiro, nada. Aos poucos fui sumindo das prioridades. Dos almoços em família, dos planos de férias, das conversas importantes. Mesmo assim, continuei. Eu via Rodrigo sempre preocupado com o trabalho, subindo profissionalmente, trabalhando horas a fio. E me dedicava ainda mais para aliviar o peso dele. Patrícia, por outro lado, parecia cada vez mais incomodada com a minha presença. Começou a sugerir pequenas mudanças na casa. Primeiro, tirou meus porta-retratos da sala, dizendo que a decoração precisava de um ar mais moderno. Depois, pediu para eu não interferir tanto na educação das crianças. E, por fim, reorganizou os horários de forma que as crianças passassem menos tempo comigo. Tudo sempre com aquele sorriso educado e tom doce que escondia um veneno sutil. Rodrigo, talvez por conveniência, se calava. Ele sempre foi mais frágil diante de conflitos. E assim, fui me tornando uma sombra funcional. Eu era a responsável por buscar na escola, levar ao médico, preparar as refeições. Mas, emocionalmente, eu já não existia mais. Lembro de um episódio que nunca saiu da minha cabeça. Era o aniversário de 8 anos da Mariana. Eu havia preparado um bolo especial, com aquela receita antiga da minha mãe. Passei a manhã toda decorando com chantilly cor-de-rosa e pequenos confeitos em forma de coração. Quando Patrícia chegou em casa e viu o bolo na mesa, sua expressão mudou. Com um sorriso controlado, disse: "Ah, eu havia encomendado um bolo temático de unicórnio na confeitaria nova. Chega em meia hora." Eu tentei disfarçar. "Ah, mas as crianças adoram o de chocolate que eu faço." "Sim, mas... sabe como é, né? Hoje em dia a gente tem tantas opções modernas. E as fotos ficam mais bonitas na festa." Quando o bolo da confeitaria chegou, o meu foi discretamente levado para a cozinha. Ninguém mais falou dele. Na hora do parabéns, eu aplaudi com o mesmo sorriso de sempre. Mas por dentro, meu peito parecia esfarelar em silêncio. As crianças, elas ainda vinham até mim. Sentavam no meu colo, pediam histórias antigas, desenhos antes de dormir. Era nelas que eu me agarrava. Elas ainda viam em mim a avó que sempre fui. Mas até isso foi sendo minado. Patrícia começou a inscrever Mariana em aulas de reforço aos sábados, para ocupar a mente dela com atividades pedagógicas mais modernas. Lucas passou a frequentar oficinas de esportes e cursos de inglês. E eu fui ficando sozinha, mesmo dentro daquela casa cheia. Os domingos, que antes eram nossos dias de almoço em família, foram sendo ocupados por almoços na casa dos pais de Patrícia, restaurantes com amigos deles, ou viagens curtas nas quais eu, claro, ficava em casa, descansando. Meu quarto se tornou minha bolha. Lá dentro, eu bordava, lia, ou simplesmente olhava para as fotos das crianças nos porta-retratos antigos que Patrícia retirou da sala. Cada foto era um lembrete do quanto eu estava sendo empurrada, pouco a pouco, para fora da vida deles. Não foi uma decisão repentina, foi um deslizamento, como quem vai se afastando da margem de um rio, sem perceber o quanto a corrente já levou. E mesmo assim, eu continuei. Porque mãe faz isso. Aguenta, suporta. A gente sempre acha que se continuar amando, uma hora eles percebem. Mas o que eu não sabia é que algumas pessoas se acostumam a receber sem jamais reconhecer o que lhes é dado. A última gota veio em uma conversa na sala de jantar, meses antes daquela manhã decisiva. Rodrigo havia acabado de receber uma promoção. A casa estava em festa. Eu preparei tudo. Arrumei a mesa, fiz o jantar, organizei as crianças. Durante o brinde, Patrícia sorriu para mim e soltou: "Precisamos conversar depois, Dolores. A senhora já se dedicou bastante.
Talvez seja a hora de pensar num lugarzinho tranquilo para aproveitar a aposentadoria. Quem sabe um residencial para idosos? Tem uns maravilhosos hoje em dia. Rodrigo não disse uma palavra, apenas bebeu o vinho em silêncio. Eu sorri de volta, com a dignidade que me restava. Obrigada pela preocupação, Patrícia. Quando eu precisar de sugestões, vou procurá-la. Mas por dentro, eu já sabia. O recado estava dado. Eles só estavam esperando uma oportunidade para me empurrar de vez. Foi ali que, pela primeira vez em muito tempo, uma pequena semente começou a germinar no meu peito. Uma semente de libertação. E foi justamente nessa fase que Marcos reapareceu na minha vida, trazendo o sopro de ar fresco que eu nem sabia que precisava. Mas isso eu conto depois. A vida tem um jeito curioso de nos oferecer pequenas janelas de respiro quando tudo parece apertar o peito. Foi numa tarde de sábado, dessas que o céu ameaça chuva, que eu reencontrei Marcos. Eu havia sido convidada para um almoço de antigos colegas do colégio, algo raro para mim. Patrícia, quando soube, até ironizou. Nossa, Dolores, que energia! Ainda tem pique para esses encontros? Eu apenas sorri. Eu sabia que, no fundo, ela preferia que eu não fosse. Afinal, cada vez que eu saía de casa, significava um pequeno exercício da minha autonomia. Mas naquela tarde, algo dentro de mim me empurrou a aceitar o convite. O salão era simples, mas acolhedor. Velhos rostos, cabelos agora grisalhos, mas com os mesmos olhos de juventude. Risos, lembranças, histórias repetidas que pareciam novas só pelo prazer de serem contadas novamente. E então, no meio de um grupo perto da janela, eu o vi. Marcos. O tempo havia lhe sido generoso. Os cabelos agora completamente brancos davam um ar elegante. A postura ainda firme. O sorriso gentil. Aquele mesmo olhar sereno de décadas atrás. Ele conversava com um pequeno grupo, mas, assim que nossos olhos se encontraram, sorriu largo. Dolores! Quanto tempo, minha amiga! Nos abraçamos com aquele afeto bonito de reencontro puro. Meu Deus, Marcos! Eu quase não acreditei quando soube que você viria. Nos sentamos lado a lado, e a conversa fluiu como se o tempo tivesse congelado. Falamos sobre a juventude, sobre nossos filhos, sobre a vida. Ele me contou da perda da esposa alguns anos antes, da solidão silenciosa, das manhãs longas na casa vazia. E eu, com mais pudor, falei um pouco da minha rotina. Do quanto cuidava dos netos, da casa, do quanto Rodrigo tinha uma carreira exigente e de como Patrícia gostava de organizar as coisas, do jeito dela. Marcos me ouvia com atenção sincera, algo raro nos dias de hoje. Não interrompia, não minimizava, apenas escutava. Em certo momento ele pousou a mão sobre a minha com um carinho respeitoso e disse: Dolores, você fala tanto deles. E de você? Quem cuida de você? Aquela pergunta tão simples me acertou como um raio. Eu não soube o que responder, porque, na verdade, fazia muito tempo que eu não pensava nisso. Cuidar dos outros havia se tornado minha única função. E, sem perceber, eu tinha me esquecido de existir como indivíduo. Marcos então mudou de assunto, talvez percebendo meu desconforto. Mas aquela sementinha havia sido plantada. Nos despedimos no fim da tarde com a promessa de não deixar tanto tempo passar novamente. Nos dias que seguiram, trocamos algumas mensagens. Ele me ligava às vezes, e nossas conversas iam ficando cada vez mais longas e íntimas. Falávamos sobre os livros que líamos, filmes antigos, músicas que ouvíamos na juventude. Em cada ligação, eu sentia algo adormecido em mim, sendo lentamente reanimado. Minha própria voz. Patrícia notou a mudança. Quem é que tem ligado tanto ultimamente? Perguntou certa noite, enquanto eu guardava a louça. Um velho amigo do colégio. Respondi com naturalidade. Ela não disfarçou o incômodo. Só espero que não seja alguém tentando te encher a cabeça com bobagens, viu, Dolores? Aqui a senhora tem tudo. Não precisa de nada lá fora. Sorri, sem responder. Rodrigo, como sempre, mantinha-se alheio.
Ele já havia aprendido a delegar qualquer questão emocional à esposa. Os dias continuaram seguindo seu curso. E eu, aos poucos, comecei a sair mais. Passeios curtos ao centro da cidade, pequenas compras, cafés na praça e, vez ou outra, encontros com Marcos. Em um desses encontros, sentado sob uma enorme árvore na praça central, ele me disse algo que ficou gravado. Dolores, eu sei que você é forte, mas força demais, quando vira obrigação, acaba virando prisão. Eu apenas baixei os olhos. Ele tinha razão. E o pior, eu sabia disso. Certa tarde, durante um desses cafés, Marcos foi ainda mais direto. Se algum dia você quiser, minha casa tem espaço. Não quero ser invasivo, mas seria uma alegria ter alguém como você perto. Sem pressões, sem cobranças, apenas com respeito. Aquela proposta me deixou desconcertada. Não pelo convite em si, mas pela possibilidade de escolha. Eu não disse sim, nem disse não, mas algo dentro de mim já começava a se mexer. Enquanto isso, em casa, a pressão aumentava. Patrícia seguia com seus comentários disfarçados. Dolores, a senhora não acha que já está um pouco cansada? Não seria bom procurar um lugar tranquilo, com pessoas da sua idade, com atividades, médicos disponíveis? Eu apenas retribuía com meu silêncio educado. O estopim final veio em uma noite comum, poucos dias antes de tudo acontecer. Estávamos na sala assistindo TV. As crianças já dormiam. Rodrigo, sem olhar diretamente para mim, falou: Mãe, eu e a Patrícia conversamos. Achamos que a senhora devia começar a pensar no próprio futuro. Eu calmamente perguntei: E o que seria esse futuro para vocês? Patrícia tomou a frente. Um residencial. Um lugar bom, de alto padrão. A senhora ia adorar. Ia ter companhia, segurança. Não ia precisar se preocupar com nada. Fiquei em silêncio por alguns segundos. E as crianças? Perguntei. Rodrigo respondeu com um suspiro. Eles vão sentir falta no começo, mas vão se acostumar. É pro seu bem, mãe. Meu bem. Como se expulsar alguém da própria história fosse um presente. Naquela noite, deitada na cama, encarei o teto escuro e ouvi, dentro de mim, a decisão amadurecendo. O convite de Marcos, até então guardado num cantinho do meu coração, agora brilhava com força. Eu não precisava mais tentar ser aceita onde eu já não era bem-vinda. Foi ali que eu soube. Na próxima oportunidade, eu iria. Eu sempre imaginei que o dia da minha saída daquela casa seria um dia de dor. Mayla, quando finalmente aconteceu, não foi dor, foi leveza. Depois daquela última conversa na sala, as coisas ficaram ainda mais frias. Rodrigo e Patrícia passaram a falar comigo apenas o necessário. Cumprimentos secos, refeições em silêncio. As crianças, ainda confusas, tentavam manter a inocência de sempre. Mas eu via em seus olhares as perguntas que não tinham coragem de fazer. Eu continuava cumprindo minhas tarefas diárias. Preparava o café, buscava Mariana no reforço, levava Lucas ao pediatra, ajeitava as mochilas. Mas por dentro, eu já não estava mais lá. E então, naquela manhã, tudo se alinhou. Acordei cedo, como sempre. Fiz o café, preparei as lancheiras. Quando o Rodrigo e Patrícia desceram, não houve bom dia, não houve conversa. Apenas um olhar de canto de olho, como quem observa um móvel que ainda não foi retirado da casa. As crianças saíram primeiro, levadas pela mãe. Rodrigo ficou ajeitando a gravata antes de sair para o trabalho. E então, antes de abrir a porta, ele virou-se para mim e disse, como quem informa a previsão do tempo: Mãe, a vaga no residencial já está disponível, tá? É só a senhora dizer quando quer fazer a visita. Eu apenas respondi com um sorriso contido. Obrigada, Rodrigo. Eu já estou resolvendo minha situação. Ele assentiu, aliviado, e saiu. Foi naquele instante que meu coração se confirmou. O momento era agora. Subi calmamente para o quarto. Peguei minha mala. Não havia muito o que arrumar. Eu já vinha me preparando mentalmente há semanas. Desta vez, porém, eu não chorei enquanto dobrava as roupas. Não havia mais espaço para a dor. A dor já tinha cumprido sua função.
Agora era a hora da decisão. Coloquei na mala apenas o necessário. Algumas roupas, documentos, os remédios, meus bordados e um porta-retrato pequeno com a foto dos meus netos. Não porque eu me sentia presa a eles, mas porque são e sempre serão parte do meu coração. Fechei o zíper devagar, respirei fundo e olhei ao redor. O quarto parecia mais vazio do que nunca, como se já não me pertencesse há muito tempo. Desci as escadas devagar, ouvindo apenas o ranger da madeira sob meus pés. Quando cheguei à porta, o som da buzina soou do lado de fora. Pontual, como sempre. Marcos estava lá. O carro preto reluzente parado em frente ao portão. Os vidros se abaixaram lentamente, revelando aquele sorriso sereno que tantas vezes me acolhera nas conversas na praça. "Está pronta, Dolores?" Assenti com um leve movimento de cabeça. Ele desceu do carro, abriu a porta para mim com um gesto gentil e respeitoso, como quem sabe o peso simbólico daquele momento. Antes de entrar, olhei uma última vez para trás. A casa estava em silêncio. Rodrigo e Patrícia não estavam. As crianças, na escola. E foi assim que saí. Sem despedidas, sem cenas dramáticas, sem portas batendo. Somente eu, minha mala, e a decisão mais silenciosa e poderosa da minha vida. O carro começou a rodar pelas ruas da vizinhança que até então havia sido o meu mundo. Olhei pela janela e percebi como as mesmas ruas pareciam diferentes agora. Mais amplas, mais livres. Marcos manteve o silêncio respeitoso durante boa parte do trajeto, permitindo que eu organizasse os pensamentos. Depois de alguns minutos, sua voz suave preencheu o espaço. "Dolores, eu sei que não foi fácil, mas saiba que você está fazendo algo bonito por você mesma. Algo que muita gente nunca tem coragem de fazer." Sorri, ainda um pouco emocionada, mas com a paz começando a nascer dentro do peito. "Sabe, Marcos, eu passei anos acreditando que, se eu me doasse o suficiente, uma hora eles iriam enxergar. Mas algumas pessoas não querem enxergar. Elas simplesmente se acostumam." Ele assentiu em silêncio, com um olhar de compreensão que me acolhia sem precisar de muitas palavras. Logo chegamos à nova casa. Era uma casa bonita, clara, de janelas amplas, jardim bem cuidado, flores coloridas enfeitando a entrada. Simples e aconchegante. Ao contrário do que Patrícia acreditava, não era um lugar para idosos. Era um lar, um verdadeiro lar. Marcos me ajudou a descer, pegou minha mala e, com um sorriso, abriu a porta de entrada. "Bem-vinda ao seu novo começo." A casa tinha um cheiro leve de lavanda. Havia quadros delicados nas paredes, livros na estante e uma varanda que dava para um pequeno jardim florido. Marcos, com todo cuidado, me mostrou cada cômodo. Meu quarto era amplo e arejado, com uma poltrona junto à janela perfeita para minhas leituras e bordados. "Espero que aqui você sinta paz", disse ele. Eu não consegui conter uma pequena lágrima de gratidão. Depois de organizarmos minhas poucas coisas, Marcos preparou ele um jantar simples, mas cheio de cuidado. Uma sopa quentinha e pão fresco. Sentamo-nos à mesa, e pela primeira vez em muito tempo, eu não comia apressada, nem em silêncio desconfortável. Comíamos devagar, entre sorrisos e conversas leves. Falamos de tudo, das nossas infâncias, das mudanças do mundo, das músicas antigas, dos filmes que marcaram nossas juventudes. Rimos de pequenas memórias esquecidas. Em dado momento, Marcos segurou minha mão sobre a mesa. "Dolores, você sabe que aqui ninguém vai tirar de você o direito de existir, nem de ser vista." As palavras dele me atravessaram como um abraço. Era exatamente isso. Ser vista. Não apenas tolerada, não apenas útil. Vista. Naquela noite, ao me deitar na cama nova, olhei o teto e senti algo que há anos não sentia. Leveza. Não era um castelo. Não era luxo. Mas era meu espaço, minha liberdade. Nos dias que seguiram, fui me adaptando à nova rotina. Caminhadas leves pelo jardim, cafés tranquilos na varanda, tardes lendo ao som do vento.
recebi algumas mensagens secas de Rodrigo. Mãe, espero que esteja bem. Se precisar de algo, avise. Respondi de forma educada, mas objetiva. Sem rancor, mas também sem permitir novas armadilhas emocionais. As crianças? Patrícia nunca incentivou visitas. Rodrigo, passivo como sempre, não insistiu. Eu senti falta deles, claro. Mas aprendi que saudade também pode ser enfrentada com dignidade. E foi assim que, aos poucos, fui me reconstruindo. Descobri uma aula de artesanato perto dali. Conheci outras mulheres com histórias parecidas. Fiz novas amizades, novas conversas. O tempo que antes parecia meu inimigo, agora caminhava ao meu lado com passos tranquilos. Marcos e eu seguimos nos aproximando. Não havia pressa. Apenas dois corações maduros, que aprenderam, cada um à sua maneira, que amor de verdade não exige sacrifício eterno, apenas respeito. E naquela nova fase, pela primeira vez em décadas, eu finalmente entendi que o maior presente que podemos dar a nós mesmos é o direito de recomeçar. Nunca é rápido, nunca é simples. Libertar-se das correntes invisíveis que a vida coloca sobre nós leva tempo. Elas não se rompem com um gesto ou com uma porta batendo. Elas se desfazem devagar, fio por fio, como quem desfaz um nó antigo com dedos pacientes. Nos primeiros meses na casa nova, eu precisei aprender a existir de novo. No começo, acordava cedo, como fazia na antiga casa. Meu corpo parecia programado para o serviço. Levantar, preparar café, pensar na rotina dos netos. Mas então eu lembrava. Não havia lancheira para montar, uniforme para passar, mochila para revisar. Havia apenas o silêncio suave da manhã e o cheiro de café que Marcos já preparava na cozinha. Bom dia, minha flor, ele dizia com aquele sorriso de quem tem todo o tempo do mundo. Sentei-me tantas vezes naquela varanda, observando as flores se abrindo com a luz tímida do sol, pensando em tudo que vivi. Me dei conta do quanto eu estava cansada. Não um cansaço físico apenas, mas um cansaço de alma. Anos e anos tentando ser útil. Anos acreditando que amor precisava ser provado através de sacrifício. Como se bastasse me doar o suficiente para que finalmente me enxergassem com o mesmo amor com que eu via cada um deles. Mas eu havia aprendido com dor que algumas pessoas não sabem reconhecer o que não sabem dar. Rodrigo sempre foi meu menino. Inteligente, dedicado aos estudos, responsável. Fiz tudo por ele. Abri mão de roupas novas, de viagens, de sonhos antigos. O salário do seu pai era modesto, e quando ele partiu, tudo ficou ainda mais justo. Mas mesmo na escassez, Rodrigo nunca deixou de estudar. Eu o fazia acreditar que o mundo estava ao alcance das mãos dele. E estava. Me emocionei na sua formatura, na entrega do primeiro diploma, no primeiro emprego. Eu estava em cada conquista dele. Não como protagonista, mas como a base invisível que sustentava o palco. E foi justamente ali que talvez tenha nascido o problema. Quando alguém cresce sobre alicerces que não vê, passa a acreditar que o chão firme sempre esteve ali, como se fosse natural. Não percebe o esforço que houve para construir aquele chão. Patrícia entrou na vida de Rodrigo numa fase em que tudo já estava pronto. Carro próprio, apartamento financiado, carreira em ascensão. Ela não conheceu o Rodrigo da infância simples. Conheceu o Rodrigo já moldado. E com o tempo, foi natural para ela acreditar que eu era apenas um detalhe no cenário. No início, ela foi gentil, educada. Mas à medida que o tempo passou e minha presença começou a ocupar espaço demais, as pequenas agulhadas surgiram. Dolores, a senhora se esforça tanto. Mas hoje em dia tudo é tão diferente, não é? As crianças precisam de outro tipo de criação. E eu cedia. Sempre cedia. Até que, um dia, a cada nova exigência, a cada nova crítica velada, fui deixando de existir. Agora, sentada nessa varanda com o sol aquecendo meu rosto, eu conseguia enxergar o que antes eu não via. O problema não foi a rejeição final. O problema foi o processo longo e sutil de apagar a minha existência aos poucos.
Marcos, com sua sabedoria tranquila, parecia compreender sem que eu precisasse dizer muito. Ele aparecia todos os dias com pequenas surpresas. Um livro que me faria bem, uma flor do jardim, um doce antigo da nossa infância. Não exigia de mim nada além de minha companhia. Você passou a vida inteira servindo, Dolores, ele dizia. Agora é a sua vez de apenas ser. Era estranho, confesso. Eu precisei aprender até mesmo a aceitar o silêncio sem culpa. No início eu sentia um vazio esquisito por não ter horários de tarefas, por não precisar justificar cada minuto. Parecia egoísmo, mas não era. Era liberdade. Uma liberdade que nunca me permitiram saborear antes. E aos poucos, fui preenchendo esse espaço com coisas minhas. Descobri um pequeno centro de atividades para mulheres na vizinhança. Artesanato, leitura, jardinagem. Lá conheci Dona Beatriz, com seus olhos vivos aos 74 anos. Marina, que cuidava de orquídeas com uma delicadeza impressionante. E Letícia, que mesmo aos 80, ainda fazia aulas de dança de salão. Trocávamos histórias, sorrisos, conselhos. Cada uma de nós carregava uma história de silêncios engolidos, de anos doados em nome de uma família que nunca devolveu o mesmo na medida. Ali, eu entendi. Eu não era a única. Somos muitas. Mulheres que por gerações aprenderam a amar escondendo suas próprias vontades, como se amor só fosse válido quando vinha com renúncia. Mas agora era diferente. Numa dessas tardes, recebi uma nova mensagem de Rodrigo. Mãe, as crianças perguntaram de você outro dia. Patrícia acha melhor esperar mais um pouco para visitarem, até eles entenderem essa nova fase. Li e reli a mensagem com calma. Eu poderia ter respondido com uma longa carta. Poderia ter implorado, explicado, chorado, mas apenas respondi. Diga a eles que estou bem. Quando estiverem prontos para me visitar por vontade própria, estarei aqui. Não havia mágoa na resposta. Havia maturidade. Eu não iria mais mendigar amor. Quando Marcos leu minha resposta, sorriu orgulhoso. Isso é força, Dolores. Não é amargura. É paz. E ele estava certo. Pela primeira vez em tantos anos, eu senti uma paz serena. Havia saudade, claro, mas não havia mais aquela dor cortante que me acompanhou durante anos. As crianças um dia cresceriam e formariam suas próprias opiniões. E eu não seria mais refém do que o outro escolhesse sentir ou não sentir por mim. Nesse período, eu e Marcos também fomos nos aproximando de forma natural, sem pressões, sem rótulos, apenas dois corações amadurecidos, reconhecendo no outro um porto seguro. Caminhávamos juntos pelo jardim nas tardes de sol, comentávamos os noticiários no fim do dia, ouvíamos músicas antigas nas noites de chuva, e nesses pequenos gestos fui entendendo que o amor verdadeiro, não pesa. Ele não cobra, não exige provas, não diminui. Ele simplesmente acolhe. Eu estava finalmente aprendendo o que era ser amada, de forma leve. Com o passar dos meses, minha nova rotina foi criando raízes. A cada manhã, o sol parecia nascer um pouco mais leve sobre mim. Meus dias já não eram preenchidos por deveres impostos, mas por escolhas. Pequenas, simples, mas minhas. Eu acordava, caminhava pelo jardim com Marcos, tomava meu café devagar. Aprendi a abordar novos padrões que nunca tive tempo de experimentar. Me aventurei a ler livros que antes ficavam só acumulando poeira na estante. Era como se eu estivesse, aos poucos, costurando um cobertor quentinho de novas memórias. Agora só minhas. Mas vez ou outra, as mensagens de Rodrigo ainda apareciam. Sempre protocolares, sempre mornas. Mãe, o Lucas ganhou medalha no judô. Mariana fez um desenho seu na escola outro dia. A senhora está bem, né? Eu respondia educadamente, sem mágoas, sem me estender. Não era desdém. Era a consciência de quem aprendeu que alguns vínculos, para sobreviverem, precisam de espaço e silêncio. Patrícia, como sempre, continuava controlando tudo. Não havia convites para visitas.
nem propostas para que as crianças viessem passar um fim de semana comigo. E eu não implorava. Aprendi a respeitar o tempo deles. E, principalmente, o meu. Houve um dia, no entanto, que me marcou profundamente. Era aniversário da Mariana. Ela completava 9 anos. Eu sabia que haveria festa. Não fui convidada, claro. Mas naquela manhã, recebi uma ligação inesperada. Vovó? Era a voz doce da Mariana, com aquele jeitinho meio tímido dela. Meu coração disparou. Oi, minha princesa! Que surpresa boa ouvir sua voz! Eu fiz um desenho seu, vovó. A professora pediu para desenhar alguém importante na minha vida. Eu desenhei a senhora no jardim, com as flores, como aquelas que você gostava. Minhas lágrimas vieram sem que eu pudesse evitar. Que lindo, meu amor! Eu adoraria ver esse desenho um dia. Ela ficou em silêncio por alguns segundos e, com um suspiro, disse baixinho: Eu sinto sua falta, vovó. Fechei os olhos, respirei fundo. Sorri com ternura, segurando o choro para não deixá-la desconfortável. E eu sinto a sua, minha flor. Mas saiba que a vovó está bem e pensa em você todos os dias. Um dia a gente vai se ver e colocar a conversa em dia, tá? Tá, respondeu baixinho. Feliz aniversário para mim, vovó. Feliz aniversário, minha princesa. Nos despedimos e a linha caiu. Fiquei por longos minutos sentada, olhando o jardim, ouvindo apenas o vento. Não era tristeza. Era um misto de saudade e paz. Eu sabia que um dia eles cresceriam. E quando chegasse esse tempo, se quisessem, saberiam me procurar. Não por obrigação, mas por afeto genuíno. Naquela mesma tarde, Marcos percebeu meu silêncio e sentou-se ao meu lado. Dolores, eu sei o que essa ligação significou para você. Apenas assenti, ainda segurando o nó na garganta. Ele então, com toda a sua delicadeza, segurou minha mão e disse: A vida nos dá muitas formas de amor, minha querida. Algumas vêm de longe, algumas se perdem pelo caminho, mas sempre há espaço para novos começos. E você já está vivendo o seu. Aquelas palavras me abraçaram como nenhum outro gesto poderia. Naquele instante, entendi algo profundo. Eu não havia perdido minha família. Eu apenas deixara de pertencer a um papel que, por anos, me aprisionou. A partir dali, não seria mais a avó que precisava ser útil para existir. Não seria a mãe que precisava se sacrificar para ser vista. Eu era simplesmente eu. Dias depois, durante um dos jantares tranquilos com Marcos, algo mudou entre nós. O silêncio da mesa estava confortável, como sempre, mas havia um brilho diferente no olhar dele. Ele pigarreou, um pouco nervoso. Algo raro vindo de Marcos. Dolores. Há muito tempo eu aprendi a respeitar o seu espaço, a sua dor, a sua reconstrução. Nunca quis apressar nada. Sorri, encorajando-o a continuar. Mas, se um dia você quiser transformar esta casa em mais do que um abrigo, eu estaria muito honrado em dividir não só o teto, mas a vida ao seu lado. Sem pressa, sem obrigação. Apenas 2 corações caminhando juntos. Senti as lágrimas brotarem, mas desta vez eram suaves. Toquei a mão dele, olhei fundo em seus olhos e respondi com a sinceridade que nascia do mais fundo do meu peito. Eu já estou aqui, Marcos. Há muito tempo. Só estava reaprendendo a ser inteira antes de ser 2. Ele sorriu emocionado e apenas sussurrou: Então agora somos. E de fato, éramos. Os meses passaram. A casa ficou ainda mais viva. Não com agitação, mas com cumplicidade. Plantamos novas flores no jardim, reformamos a varanda, criamos novos rituais diários. Às vezes, caminhávamos de mãos dadas no final da tarde, enquanto o céu mudava de cor como um quadro pintado só para nós. As mensagens de Rodrigo tornaram-se cada vez mais espaçadas, quase automáticas. Até que, um dia, simplesmente, cessaram. E tudo bem. Eu não guardava rancor. O amor não precisa ser cercado de presença para existir. Ele só não pode ser fonte de dor contínua. Meus netos... esses eu sei que um dia me procurarão, quando forem donos de suas escolhas. E estarei aqui, com os braços abertos, o coração leve
e o jardim sempre florido. Hoje, olhando para trás, vejo com clareza tudo o que vivi. Eu fui esposa, fui mãe, fui avó. Mas acima de tudo, hoje eu sou Dolores, uma mulher inteira, que aprendeu que quem não sabe valorizar sua presença jamais mereceu o peso do seu silêncio. E que dignidade não se pede, se carrega, sempre. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.